Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte e querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos finalizar hoje mais um capítulo 8 do Evangelho de Lucas, lendo hoje e estudando os versículos 49 ao 56, o segundo trecho do trecho grande que começou lá no verso 40 e vai até ao verso 56. Acompanhe comigo então a leitura a partir do verso 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga e disse: A tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isto, respondeu-lhe: Não temas, crê somente, e ela será salva. Chegado à casa, a ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam. Ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, clamou: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Você não deve se esquecer que essa história é, na verdade, uma história dentro de outra história. Nós retomamos agora o que iniciou aquele primeiro trecho que começamos a estudar e que foi, entre aspas, interrompido pela cura da mulher com fluxo de sangue. Se você se recorda, Jesus estava a caminho da casa de Jairo, a convite dele, porque sua filha estava muito doente e perto de morrer. Acontece que enquanto Jesus parou e deu atenção ali à mulher com fluxo de sangue e a restaurou, alguém que era conhecido lá de Jairo, algum dos principais da sinagoga, colega de Jairo, disse: A tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Certamente aqueles homens que vieram avisar Jairo pensavam que não havia mais esperança, que não havia mais solução. Mas veja o que Jesus diz. Jesus, porém, ouvindo isto, respondeu-lhe, ou seja, fitando os olhos de Jairo, olhando para Jairo, disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Essa é a temática que nós temos aqui e que liga as duas passagens que estamos considerando aqui nesse trecho. Primeiro, a mulher com fluxo de sangue, que teve a sua fé elogiada, exaltada por Jesus. Vai, a tua fé te salvou, como ele diz no finalzinho, no verso 48. E agora, de novo voltando para a temática da fé, ele olha para Jairo e diz: Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Chegado à casa, ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago e João. Jesus não queria alarde, Jesus não queria chamar atenção excessiva por causa dos milagres. Jesus tinha poder para fazer qualquer coisa, sem dúvida, mas ele não queria que as pessoas entendessem que esse era o propósito final e principal da sua vinda aqui na terra. Essa não era a missão de Jesus, nós já dissemos isso algumas vezes e é preciso repetir sempre que possível. A missão de Jesus não foi curar, a missão de Jesus não era restaurar a visão a cegos ou fazer os coxos andarem. Essa era muitas vezes algo secundário, isso era algo secundário. Muitas vezes, na maioria das vezes, era simplesmente um instrumento pelo qual a própria pessoa era impactada com na sua fé e então podia, crer em Jesus baseado naquilo que Jesus fez para ela. O fato é que Jairo ouve: não temas, crê somente.
E aqui então, quando eles chegavam ali, ele chamou apenas 3 dos discípulos, o pai e a mãe da menina, e estavam ali muitos chorando e pranteando. Era muito comum naquele tempo até que se contratasse aquelas mulheres chamadas carpideiras, aquelas que choravam, que glamoreavam, lamentavam e soltavam aquele choro, não é? Para fazer aquela atmosfera de tristeza, de choro, de dor por causa da morte de uma pessoa. Certamente a morte é algo triste, certamente, especialmente por ser uma menina tão jovem, tão pequena, certamente os pais estavam tomados de tristeza por tudo que estava acontecendo. Mas Jesus logo avisa: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Jesus usa aqui até um eufemismo, ela está dormindo. Certamente ela estava morta, mas ela não ficaria morta por muito tempo. O texto diz: e riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, clamou: levanta-te, menina. Ele pegou naquela menina, tomou-a pela mão, puxou ali o seu bracinho, não é? Ou talvez nem fez isso, simplesmente disse: levanta-te. E ela então apertou a mão com a sua mãozinha, a mão de Jesus, e se levantou imediatamente. O texto diz: o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer, para lembrar que ela era um ser humano, estava voltando à vida, precisava se alimentar para que o seu corpo voltasse a funcionar plenamente, ela tivesse a sua energia restaurada. E o texto diz: seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Por que será que Jesus fez isso? Jesus fez isso pelo mesmo motivo que ele chamou apenas Pedro, Tiago e João para entrar com ele e somente o pai e a mãe da menina. Jesus não gostava de alarde, Jesus não gostava de propaganda excessiva, algo bem contrário ao que nós vemos tanto hoje. Há tantos, até mesmo nas igrejas, buscando tanta atenção para os seus feitos, para os seus milagres, para os acontecimentos, tantos hoje buscando glória com a construção de templos imensos, chamando a atenção para lugares suntuosos, enquanto o mestre fez questão de que as pessoas não tivessem uma informação errônea, não tivessem algo que pudesse fazer com que eles entendessem o ministério de Jesus de forma errada. Talvez se Jesus deixasse a fama correr abertamente, se ele incentivasse as pessoas a falarem, Jesus seria considerado mais um dos curandeiros daquela época. E isso certamente não era verdade acerca de Jesus. Jesus não era um curandeiro. Jesus era o Filho de Deus. Sim, ele curava doenças, mas a principal missão era de salvar, era de perdoar pecados, era de morrer na cruz. E Jesus não podia permitir que nada entrasse no caminho e impedisse as pessoas de compreender plenamente essa verdade. Por isso nós cremos que esse é o motivo pelo qual Jesus mandou que eles não ficassem divulgando para as pessoas. É óbvio que muitos acabavam divulgando, mesmo que não fosse eles que estavam ali, os pais, mas certamente outros que sabiam que a menina estava morta, agora sabendo que ela estava viva, levariam a notícia às outras pessoas. Mas ainda assim, a atitude de Jesus é realmente interessante aqui, porque ele evitava que essa propaganda excessiva acontecesse. Bem, chegamos ao final de mais um capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Nós vamos continuar o nosso estudo por esse maravilhoso Evangelho no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.